Pergunta de hoje: a matemática é eterna? Você aí, o que você acha? O Joaquim está com dúvidas. Diretora, pode soltar a vinheta? Maravilha. Vinheta. Olá, cidadãos fantásticos. Eu sou o professor Regis Varão. Esse é o Joaquim. Isso, dá tchau aí pro pessoal. Nós ficamos um tempo sem postar, não é mesmo? Mas estamos de volta agora em um cenário novo. Esse aqui é o meu escritório na Unicamp. Vamos ver se assim nós conseguimos postar com mais regularidade. Mas vamos ao tema de hoje. A matemática é eterna? Eu diria que o senso comum entre os matemáticos é de que sim, a matemática é eterna. Exatamente, Joaquim. É comum ouvir os matemáticos falarem que um teorema é para sempre. Isso dá a impressão de que na matemática o que é certo e não há espaços para polêmicas. Será? Se a matemática for eterna, ela independe dos matemáticos, Joaquim. Então isso quer dizer que os matemáticos estariam apenas descobrindo a matemática. Então, essa pergunta sobre a eternidade da matemática, ela recai naquela famosa pergunta se a matemática é descoberta ou criada. Platão, e agora nós estamos falando de 2.500 anos atrás, mais ou menos, para ele a matemática era claramente descoberta. Há uma história de que na entrada da Academia de Platão estava escrito que ninguém, exceto os geômetras, entrem aqui. Muito legal. Hein? Se o Platão era fortão... Ah não, Joaquim, academia aqui é no sentido de escola. Pensa assim, na escola de Platão estava escrito que ninguém, exceto os geômetras, entrem aqui. Esse pensamento de Platão influenciou os matemáticos durante muitos e muitos séculos. Não é à toa que ele está enraizado também no pensamento dos matemáticos de hoje em dia. E a gente acaba transferindo isso também para as pessoas. Por exemplo, pouca gente sabe que existe pesquisa em matemática. Na prática, pesquisa em matemática é criação de matemática. Você já ouviu falar que existem infinitos infinitos? Quem já ouviu falar, coloca o braço assim. O Joaquim já ouviu falar. Pois é, mas o que significa infinitos infinitos? Não quer dizer que tinha uma pessoa andando na praia, ela levantou a pedra e achou um infinito. Aí levantou uma outra pedra, achou um outro infinito. Nossa, esse infinito é maior que aquele. As pessoas começaram a levantar as pedras, elas olharam, tinha um monte de infinito. Alguém chegou e perguntou, você vê o infinito com que frequência? E a pessoa respondeu o tempo todo? Não, não é isso que aconteceu. E essa tal pessoa foi o Cantor. O que o Cantor fez? Não foi na praia. Ele sentou na cadeira dele, pegou lápis e papel e definiu o que ele entende por infinito, o que significa um infinito ser maior que outro. Então, essencialmente o que ele fez, ele criou matemática. Simples assim. Se você for para a área de exatas na universidade, um dos primeiros cursos que você vai fazer se chama Cálculo Diferencial e Integral. O desenvolvimento dessa matéria levou muitos séculos e um tema particular que eu gostaria de apontar do desenvolvimento do cálculo é o conceito de infinitesimal, que seria um número que não é zero, mas é menor do que qualquer outro número positivo. Isso é problemático e ao longo de todo o desenvolvimento do cálculo isso deu problema. Por exemplo, Berkeley, o filósofo Berkeley, ele escreveu um livro atacando justamente a maneira como os matemáticos estavam fazendo a matemática. E ele associava esse desenvolvimento mais à religião do que algo racional. Essa era a crítica dele. No livro que ele escreveu, o subtítulo do livro era Um Discurso para um Matemático Infiel. Provavelmente esse matemático que ele se referia era o Isaac Newton. Boa pergunta, Joaquim. O que aconteceria se o Newton fizesse uma prova de cálculo em qualquer universidade do mundo? Ele ia levar 0, Joaquim.
Não só ele, como qualquer um dos matemáticos que ajudou a desenvolver o cálculo séculos atrás. Isso porque... Nossa, Joaquim fez uma piada maldosa, daqui a pouco eu conto. Mas por que, Joaquim? Por que ele levaria zero? Porque o formalismo de hoje é diferente do formalismo de séculos atrás. E a piada do Joaquim foi... Ele disse que ia escrever na prova desses matemáticos. Parece que a sua matemática deixou de ser eterna. Joaquim, é uma piada maldosa, mas que traz uma reflexão. Há males que vêm para o bem. Joaquim, vamos voltar ao tema. Eu acho muito válido essas reflexões sobre a eternidade ou não da matemática, se ela é criada ou descoberta. Isso ajuda a gente a entender melhor a própria matemática. Não há uma resposta tão clara a essas perguntas. O que há é sim uma reflexão, e eu espero ter contribuído para a sua própria reflexão. Eu sugiro que você coloque na balança essa informação de que a matemática também é feita de acordo com os padrões de uma determinada época. Um último recado é, se você gostou, dá um joinha nesse vídeo e principalmente agora que a gente está voltando, ajude a divulgar o vídeo, conquiste alguém aí para se inscrever no canal, deixe nos comentários sua opinião sobre se a matemática é ou não eterna, se você acha que ela é ou não criada. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!